Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que fala de literatura e religião, história das religiões, meus comentários sobre fé e espiritualidade, jornada espiritual, sem caráter apologético, tá? Então nós estamos aqui na tradição cristã, mas não é um livro só para pregar cristianismo, a gente fala também de budismo, hinduísmo, fundamentalismos, etc. E hoje vamos continuar lendo o livro da Karen Armstrong, que é uma das pessoas mais citadas nesse canal, um dos motivos, né, porque é uma pesquisadora de religião comparada, escreveu lá a biografia do profeta Mohammed, escreveu sobre o monoteísmo, escreveu sobre o Buda, etc. Tá? A Karen Armstrong, em nome de Deus, vai falar do fundamentalismo no monoteísmo, no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Tá? Então, é interessante aqui que ela vai explicar como é que o fundamentalismo é uma resistência, uma reação ao que a gente chama de secularismo, Estado laico, etc. Né? E eles propõem uma leitura ao pé da letra dos livros sagrados, seja, né, no judaísmo, no islã ou no cristianismo. Então nós já falamos do cristianismo lá nos Estados Unidos, né, que tinha aquela tradição deísta, dos pais fundadores, né, que teve uma resistência ali e se formou um movimento mais fundamentalista, milenerista, falando do fim do mundo. E esse movimento visa fazer uma leitura antissecular e ao pé da letra dos evangelhos da Bíblia em geral, né? Também no judaísmo ela vai falar aqui das correntes judaicas. Então você tem corrente judaica ortodoxa, né, que vem lá dos rabinos e tal, né, desde os tempos bíblicos, né, Talmud, etc., passando ali por Maimônides, e aí depois vai surgir os grupos mais liberais, podemos dizer assim, que vão usar inclusive línguas não hebraicas na liturgia, né? Então esses grupos são mais liberais. Então vai falar na sinagoga francesa, né? Vamos falar o francês, sinagogas ali na Alemanha, na Polônia, na Ucrânia, vão falar o Yiddish e tal, né? Em contraponto aos ortodoxos. Os ortodoxos, a liturgia é hebraica, né? Então os ortodoxos são muito fortes em Israel, e aí no sentido de ter um contraponto, então, dos ortodoxos, liberais, né? E no meio termo você tem um outro grupo que é o Massorti. O Massorti é um grupo que tenta fazer uma liturgia, né, mesclada na língua local e na língua hebraica, né? Então é interessante isso aí. Esse é o Massorti. E aí tem um outro grupo hoje, que, né, depois no outro vídeo eu vou falar, que são os judeus messiânicos ou nazarenos, que aí tenta conciliar até o cristianismo, né? Porque eles aceitam o Messias, Yeshua HaMashiach, que é o Jesus Cristo do cristianismo. Por isso que lá em Israel eles são considerados até cristãos, né? Mas é diferente, vou falar no próximo vídeo, tá bom? E aí ela vai falar das questões aqui do Islã, né? Principalmente falando do Egito, da Arábia Saudita, onde tem o wahhabismo ou salafismo, e vai falar dos movimentos ali na Pérsia ou Irã, né? Que aí lá vai falar do babismo, né? Interessante o babismo, que é o movimento que deu origem aos barraísmo ou a fé Bahá'í, já comentei aqui no canal, que é um interessante movimento religioso que surgiu ali no movimento do Décimo, né? Os 12 imãs, então tem o Bab, que é o portal que fundou essa nova religião. Depois, né, tem aí o Bahá'u'lláh e tal, que é o profeta, etc. Aliás, duas correntes, né? Porque tem, pelo que eu pesquisei, a Bahá'í é a principal, a mais importante, mas alguns grupos que são do babismo, mas que não seguem a fé Bahá'í, né? Tem a Bahá'í que deixou a Pérsia por causa de perseguição, e a fé Bahá'í foi ali para o norte do Israel, no Haifa, né? Monte Carmelo ali. Então, interessante esse Meclabote aqui. E aí ela vai explicar que o Egito foi uma colônia, né, potência britânica, assim, e a resistência ali dos egípcios no Estado Islâmico em relação justamente a esse colonialismo, assim como você vai ter fundamentalismo na Índia, né, que também foi colônia britânica, e ali se tem os fundamentalismos ligados, né, aos hindus, aos muçulmanos também, que levou à radicalização e à guerra civil a ponto de dividir a Índia em Índia e Paquistão. Então a Paquistão tem a maioria muçulmana e a Índia, os hindus, os budistas, etc. Né? Tem várias religiões, o jainismo, o sikhismo e tal. Então ela vai explicar que muitos desses grupos têm ligação política, mas nem todos têm ligação política, né? Então nem todo fundamentalismo vai entrar em questão política e se radicalizar a ponto de ser um terrorista, né? Então ela vai deixar bem claro, olha, existem todos esses grupos, pessoas devotas, pessoas que seguem a fé, mas são pessoas que não são ligadas exatamente à política e nem ligadas a terrorismo, etc. Né? Então não achem, não confundam o fundamentalismo com o terrorismo. Tá? Então você ainda tem degraus aí. Tá? Você tem o fundamentalista, e você vai ter o radical, o radicalismo, e vai ter depois o terrorismo, que aí é ação política, né? Que aí você vai matar em nome da fé. Né? É um negócio complicado, mas muitas vezes tem modificação política. Tá? É questões políticas que são envolvidas nisso aí. Então, o importante aqui é explicar
como é que surgiu o fundamentalismo nesses ambientes. No ambiente judeu, na Europa ali, isso aí antes da formação do Estado de Israel, antes do sionismo, né? Lembrar que o sionismo judeu não tinha ligação exatamente com a religião, né? Muitos sionistas não eram preocupados com religião, e aí era mais preocupado em formação do Estado, era mais preocupado com a coisa secular. Tá? E aí você tem esses três grupos principais dos judeus. Na Arábia, no Irã e no Egito tem essas diferenças entre os grupos sunitas e xiitas. Então, por exemplo, a Pérsia, o Irã, os grupos mais xiitas, né? E aí na Arábia, os grupos mais sunitas, né? Então essas diferenças entre esses grupos, que inclusive eu indiquei o livro do Ali Kamel, né, que é o jornalista da Globo, que vai falar dessas diferenças aí. Tem também o Sufi, né, o Sufismo, que é uma outra língua, uma linha mais mística, mais esotérica, podemos dizer assim, do Islã, né? E aí essas diferenças, então, não é que o xiismo, né? Eu falo, não é que o xiismo é mais radical, mais terrorista, não. É porque o xiismo é uma questão mais devota, é uma corrente diferente, seguem, são os partidários de Ali, tem cerimônias muito assim, né? Mas, até católicas, vamos dizer assim, né? Cerimônias bem devotas, se flagelam. Então, culto, assim, vamos comparar, né, por alto, mais católico, porque são cultos nesse sentido, assim, de uma devoção, de flagelação, nessas datas mais memoráveis lá, né, do Ali, do Hussein também, né, que foi morto lá no massacre, tá? Um negócio assim interessantíssimo, no sentido de explicar as diferenças. Então não é uma diferença, olha que o xiita é mais radical, não. É a forma de devoção xiita diferente da sunita. Tá? Ela deixa bem claro isso aí. E nem todo fundamentalista vai se ligar a movimentos radicais a ponto de ser terrorista, por exemplo. Né? Então ela deixa bem claro que se trata mais de devoção e leitura ao pé da letra dos livros sagrados, seja o Corão, seja os Evangelhos, seja a Bíblia, seja o Tanar, né? Então o fundamentalismo aqui não é exatamente uma ação política, mas claro que tem grupos políticos e vão usar a religião, né? E até o contrário, na Turquia, para você ver lá, né? A resistência à religião formou um grupo secular, que é a Turquia atual, né? E aí tem grupos dentro da Turquia que querem voltar à religião. Né? Então a Turquia é o Estado secular islâmico, né? Totalmente diferente aí da questão do Irã e da Arábia. Tá? Então você tem grupos aí, é muito diferente. Pega, estuda aí a questão do Egito, a questão da Turquia, a Arábia e o Irã. Tá? As questões políticas e religiosas aí que tem fundamentalismo de todo lado, né? Assim como tem os grupos seculares. Tá? Então é interessante isso aí. Tem os grupos seculares que não tem muita preocupação com essa questão de religião. Então, grupos que são mais ligados à devoção e grupos que não são. Né? Essa diferença, e aí políticos que usam a religião para conseguir eleitores. Né? A gente vê muito isso aí, políticos que usam a religião apenas para conseguir eleitores. Tá? Mas não está funcionando. Então, continuando, né? Tô dando um certo delay aqui no vídeo, mas vamos ver se eu consigo fazer. Vamos ver, né? Muito bem, então lembrar que eu estou comparando muito o livro do fundamentalismo com esse aqui, o História de Deus, que é ligado mais à teologia. Então, vai ter a parte histórica e vai ter a parte de teologia. Tá? Então, eu recomendo a leitura de ambos os livros para você ter alguma dúvida, né, teológica, né, e histórica, que ela vai abordar ambos os aspectos. Enquanto que do fundamentalismo, ela vai falar mais de questões históricas e políticas. Né? E aí, claro, a teologia está ali, que está falando de religião. Mas eu acho interessante ler primeiro este, ter ideia de que cada teologia, de cada religião está pregando, e depois você pode pegar então aspectos desse aqui, que são aspectos mais políticos, né? Políticos, né? O que cada um está defendendo politicamente, principalmente por causa do colonialismo, né? Todas essas nações que eu falei aqui, em algum momento foram colônia de alguém. Principalmente ali na Inglaterra, os Estados Britânicos, né? Então, Egito, Irã, a Arábia, sempre tá. E até hoje você vê um monte de petróleo que tem ali, né? Então, um monte de petróleo. O pessoal está sentado em cima de jazida de petróleo, então tem todos os interesses estadunidenses, britânicos, franceses, em manter a colonização desses estados ali na Ásia e na África. Tá? Então, mas então eles estão usando a religião para poder fazer campanha política? Até no Ocidente tem isso aí, né? A gente vê vários políticos que nunca abriram a Bíblia e ficam falando que são cristãos aí para conseguir voto, tá? Ficam ajoelhando em praça pública para conseguir votos. Então é interessante que a Karen Armstrong ela fala assim, olha gente, olha, quando eu falo em fundamentalismo, estou falando de devoção, mas claro que vai ter grupos que vão usar isso para política, vão subir no palanque, tá bom? Vão usar essas pessoas devotas para conseguir voto, é isso, né? Vamos usar Deus aí para conseguir voto. Então ela vai abordar nos próximos agora, nós vamos, por exemplo, podemos falar dos pentecostais, né?
políticas pentecostais, né, na forma de fundamentalismo, que ela vai abordar, e ela sempre vai abordando em camadas, né? Então, e ela vai explicar como é que esses movimentos surgem como a resistência, tá? Como a reação. Então vão surgindo grupos mais seculares, grupos mais secularistas, mais laicos, né? E aí em seguida grupos mais devotos, né? E toda vez que tem um relaxamento, podemos dizer assim, entre aspas, né, na questão literal, não estão lendo a Bíblia ao pé da letra, ou não estão lendo o Corão ao pé da letra, surge esse grupo que vai, não, vocês têm que ler assim, né? Então, eu gosto muito da Karen Emerson por isso, porque ela, principalmente esse livro aqui, eu acho, né, acho sensacional, porque essas diferenças doutrinárias muitas vezes se radicalizam dentro dos grupos, né? Dentro do xiismo mesmo, lá no Irã, né, igual eu falei, do xiismo você tem as várias linhas ali, da linha dos duodécimos, né, dos 12 imãs, surge uma outra religião, né, interessantemente, questões doutrinárias, assim como a gente vai ver no próximo vídeo, né, essas diferenças doutrinárias dentro do cristianismo geraram, né, que nem Lutero imaginaria isso, que dentro do protestantismo, aí vão surgir as linhas mais milenaristas, depois o pentecostalismo, neopentecostalismo, né, várias linhas que vão surgindo de diferenças, e você pode analisar assim, mas em que nível o pentecostalismo é cristianismo, né? Em que nível a fé bahá'í é islâmica, né? O que tem de base? Em que nível o cristianismo é judaico, né? Esses vários grupos judaizantes dentro do cristianismo, né? O cristianismo tem vários grupos judaizantes, até repete liturgias hebraicas, até a forma de investimento é interessante. Isso é o próximo vídeo. Vamos falar então do outro grupo judeu, né? Além de quem? Dos ortodoxos, dos liberais, dos massorti. Vamos falar do messiânico, né? Ou nazareno, judaísmo messiânico ou nazareno. E vamos falar então das questões até, né, aprofundar nessas questões aí pentecostais ou não. E ao longo do século XX, né? Vários grupos vão surgindo no século XX e esses grupos que vão... e outra coisa, século XX tem o Estado de Israel, né? Então vários grupos que estavam ali no fundamentalismo islâmico vão se radicalizar por causa da questão de Israel ali com os palestinos, né? Então vários grupos vão ser pró-palestino, pró-árabe e vão pegar em armas ou vão fazer atentados terroristas porque eles querem, né, fazer uma luta ali contra a implantação do Estado de Israel na região. Então vai ficar palestinos e árabes contra, aí vai ter as guerras, né? Questão política isso aí, tá? Mas é interessante ver que tem, né, tem ligações políticas e tem ligações doutrinárias, né, ou doutrina movimentando a parte política, né? Então por isso que eu recomendo a leitura dos dois livros, tá? É claro que esses vídeos eu estou falando mais desse, né? E tentando resumir, porque é muita coisa, né? Muito detalhe histórico, né? Dá uma olhada na Wikipédia, tem muito detalhe histórico sobre a história do Egito, do Irã e da Arábia Saudita e como é que esses grupos se movimentam politicamente, né? Grupos que são mais pró-Irã, grupos que são mais pró-árabes, né? Então, ou seja, o mundo muçulmano está unido assim, né? Você tem vários, né? Você tem Estado Islâmico, você tem os grupos terroristas dentro, né? Você tem o Talibã, que é um outro grupo lá do Afeganistão, então é assim. Igual o cristianismo tem várias vertentes dentro do cristianismo, cada um pensa de uma forma, dentro do Islã tem vários grupos, dentro do judaísmo tem vários grupos. Então não adianta você falar assim, que o fundamentalista é necessariamente o cara radical. Não, dentro do fundamentalismo, dentro do povo devoto, do religioso, podem surgir grupos radicalizados politicamente, né? Vamos retornar nossas terras, vamos afastar os invasores, morte à América e tal. Cada um vai ter um slogan, mas são radicalizações dentro desses grupos devotos, tá? Então, quando ela fala em fundamentalismo, é principalmente a questão religiosa e política. Não exatamente de terrorista, tá? Então nós aqui achamos que xiismo significa o cara é xiita, não. É apenas o xiismo, a questão de devoção, e dentro dos grupos xiitas podem surgir grupos radicais, etc, né? Igual radicalizado por quê? Exemplo, o Estado de Israel. Então, a gente viu aí os bombardeios do Irã com Israel, questão política, questão geopolítica. Este não é um canal de política nem geopolítica, né? Então, eu estou abordando o livro que trata de religião, e a religião é um dos elementos, né? E aí até tem um livro sobre isso, né? Campos de Sangue, que ela vai explicar: a religião aumenta a violência? A religião canaliza a violência? E se não tivesse religião, o mundo seria menos violento? Leia um livro dela que fala sobre isso aí, tá bom? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.